Você tem o medo imaginário? Aquele medo que você sabe que nunca aconteceu e dificilmente vai acontecer, mas mesmo assim você tem medo? Por exemplo, eu tenho um exemplo, tá? Medo de sair na rua. Você sabe que você pode sair na rua, pode voltar, não tem evidência nenhuma que algo vai acontecer com você, mas você tem medo de sair na frente de casa. É um medo imaginário. Aquele medo que não tem possibilidade de acontecer, que nunca aconteceu, que raramente, dificilmente vai acontecer. Como a nossa amiga comentou aí, eu nunca desmaiei, mas eu tenho medo de desmaiar. Como assim? Por que isso acontece? Vamos entender hoje aqui. Lembra de quando você era criança? Lembra daqueles medos que você tinha quando era criança? Quando somos crianças, quase sempre temos medos imaginários. Medos que os adultos sabem que não existem. Os adultos sabem que aquele medo que a criança tem não existem, que são medos bobos, mas nós ficamos com medo e achando que em algum momento sairá um monstro debaixo da cama que vai nos assustar, tá? Quando a gente é criança, a gente tem essas imaginações, nós temos esses medos, nós temos essas percepções. Nosso senso crítico ainda não está formado a ponto de nos fazer entender que isso é apenas imaginação. Então, aquele medo que o adulto acha que a criança tem, que é um medo bobo, na verdade, para a criança não é um medo bobo. Para ela, existe. Mas aí a gente está falando da criança, certo? Você deve estar pensando, mas Joel, eu não sou mais criança. Calma que a gente vai chegar lá. Passo a passo para você entender o contexto que está em volta do medo. Estou pedindo para você lembrar daqueles medos que você tinha quando era criança. E que você perceba quantos daqueles medos que você tinha quando era criança, quantos deles aconteceram e dos que aconteceram, como foi, se foi igual o que você imaginava que iria acontecer. Porque às vezes a gente tem um medo, eu vou contar aqui um medo que a maioria dos meus clientes tem. Eu tenho medo de sair na rua, passar mal, um conhecido meu ver e ficar zombando de mim. Aí, na verdade, a pessoa vai na rua, não passa mal, encontra um conhecido, bate um papo e volta para casa. Ou seja, aquilo que ela tinha medo aconteceu, mas não foi do jeito que ela estava pensando. Então, lembre daqueles medos que você tinha quando era criança e perceba quantos daqueles medos imaginários aconteceram. Na maioria das vezes, nenhum, ou quase nenhum. E agora a gente continua o nosso conteúdo fazendo a seguinte questão. Certo. Porém, por que você ainda sente esse medo hoje? Hoje você é adulto, com certeza acha aqueles medos que tinha quando criança uma besteira, não é verdade? Mas os seus medos atuais, por que você ainda os tem? Mesmo depois de virar adulto, mesmo sabendo lá no fundo que eles não são reais, por que você ainda tem esse medo? Essa é a questão central aqui da nossa live. Fazer você refletir e buscar um entendimento com o nosso conteúdo que te permita entender o porquê você ainda tem esse medo, tá? Mudar a sua concepção sobre o que é o medo, por que você tem ele, por que esse medo te acompanha e esse medo irreal, por que ele causa essas manifestações no seu corpo. Então, para o seu cérebro, o seu medo não é imaginário, galera. Entendeu agora? Para o seu cérebro, o seu medo não é imaginário. Naquele momento que você imagina, por exemplo, que vai passar mal na rua, que vão zombar de você na rua, que você vai ser assaltada, que você vai perder o emprego e ficar sem dinheiro, para o seu cérebro, aquilo é real e você vai sentir medo. Aí vamos falar sobre a questão dos sintomas. E por que eu sinto sintomas? Se você sente um medo, se o medo faz você entrar em um mecanismo de luta ou de fuga, tá?
Isso aí a gente já falou nas outras lives, mas eu vou dar um spoiler rápido aqui para que vocês lembrem. Se o medo faz o seu organismo entrar no sistema de luta ou fuga, faz o seu organismo se adaptar e te preparar para lutar ou para fugir. Por isso você sente os sintomas, o fluxo sanguíneo indo para as partes do corpo que você precisa para lutar ou para fugir. Algumas outras partes do seu organismo é paralisado por alguns momentos. Isso não prejudica em nada, tá? É um sistema perfeito que funciona dentro do seu corpo. Você vai sentir os sintomas, porque você está com medo, porque o seu cérebro identificou que, opa, peraí, se ela perder o emprego, ela vai ficar sem dinheiro, ela vai ficar sem pagar o aluguel e vai ser despejada. Percebeu? Então é por isso que você sente medo e sente os sintomas quando imagina algo. Mas aí que está a questão, e a gente vai chegar nesse ponto. Você não precisa imaginar. Vamos lá, com calma. E é importante que vocês entendam também que isso é apenas para te proteger, tá? Tudo isso, não tem nada de mal nisso. Isso é apenas para te proteger. Você não precisa ficar preocupado ou receoso com esse mecanismo da sua mente. Isso é bom e apenas para te proteger. O seu organismo é perfeito, galera. Eu sempre dou o exemplo do cachorro raivoso. Se você vê um pitbull na sua frente, você sente o medo para lutar ou para fugir. Isso é bom para você. Esse mecanismo te protege. Se você imagina que vai ficar sem emprego, sente medo. Isso é bom para você, tá? Valeu, galera do Instagram aí pelos comentários de vocês. Isso é bom para te proteger. Como assim, Jefferson? É sim, porque você percebeu que pode ter você percebeu que pode ter um problema futuro e você pode trabalhar na solução desse problema agora, hoje. Mas o que a maioria das pessoas fazem é não focar na solução, foca no problema. Eu vou ser demitida e agora eu vou ser demitida. Eu vou ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, eu vou ser despejada, eu vou ser demitida, e agora? Então a pessoa fica com essa questão na cabeça e focando no problema. Eu vou ser demitido, eu vou ser demitido. Quando, na verdade, a intenção do medo é fazer com que você foque na solução do problema. Na solução do problema. Opa, eu vou ser demitido, então o que eu posso fazer para me proteger agora? Eu vou fazer um outro curso? Eu vou buscar outro emprego? Eu vou poupar aqui o dinheiro? Vou cortar gastos? Eu vou fazer o quê? Eu vou negociar dívidas? A intenção do medo é te proteger. A gente sempre utilizou o medo de maneira errada. Tá gostando do conteúdo, galera? Você que está no YouTube, tá gostando do conteúdo? Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou o vídeo com seus amigos? Imagine todo esse processo de medo na mente de um ansioso, tá? Agora pegue tudo aquilo que eu disse, que eu já expliquei que acontece, por que acontece, e imagine tudo isso na mente de um ansioso. Como vocês sabem, a ansiedade já é o medo do futuro, o antecipar problemas futuros. Então significa que a todo momento o seu cérebro está em alerta, achando que você está em perigo. Pegue todos aqueles ensinamentos que eu falei aí, todas aquelas informações e imagine tudo isso na mente de um ansioso. Porque o ansioso sempre acha que vai acontecer uma coisa. Então ele sempre fica imaginando coisas negativas, ele sempre fica buscando coisas ruins que podem acontecer. Ou seja, ele sempre está em alerta. O cérebro do ansioso está como dessa foto aí, cansado, porque ele sempre fica tentando proteger a pessoa, sempre achando que a pessoa está em perigo. Por quê? Porque a pessoa está a todo momento embarcando nesses pensamentos ruins. Quem é ansioso sabe. E tudo isso vira um ciclo. Tudo isso vira um ciclo. O ciclo é, a pessoa ansiosa imagina que algo ruim vai acontecer, o cérebro, como não diferencia real de imaginário, identifica um perigo naquilo que a pessoa imaginou, o cérebro aciona o medo, a pessoa sente os sintomas do medo, que está ali apenas para proteger, tá? E
Quando ela sente os sintomas do medo, ela acha que vai acontecer alguma coisa, imagina mais coisa negativa, o cérebro identifica como perigo, manda mais medo, a pessoa sente os sintomas, fica com medo e mais desespero, e aí vira uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. É assim que acontece. Entenda que nada disso é para te fazer mal. O importante é que você entenda que esse processo do seu organismo é um processo perfeito, galera. Não há nada de errado nisso, é apenas proteção do seu corpo, o seu cérebro quer apenas te proteger. Tudo isso que está acontecendo, e a única função do seu cérebro é te manter vivo, é economizar energia e te manter vivo. Então, se o cérebro identificar um perigo, ele vai ativar o mecanismo de defesa do seu corpo, que é o medo, apenas para te proteger, nunca vai te fazer mal. Ou seja, você nunca ficou sequelado, tem sequelas no seu corpo por sentir medo e crise. É ruim os sintomas? É, mas isso nunca causou uma sequela no seu corpo. Isso não vai te fazer mal. Te ensinaram de maneira errada, sentir medo não é ruim, sentir medo não... Quando você sente medo, não significa que você tem que parar aquilo que você está fazendo. Pelo contrário, você sente medo, você tem que ter mais precaução naquilo que você está fazendo. Mas não significa que você tem que parar de fazer aquilo. Você pode fazer qualquer coisa mesmo com medo. Imagine na sua vida as situações que você tinha medo, que achava que não ia conseguir fazer algo, mas você foi lá e fez. Você foi lá e conseguiu fazer. Ou seja, o medo não te impede de fazer nada. O medo não é ruim. O medo te protege enquanto você está fazendo aquilo. Você não precisa deixar de fazer nada por conta do medo. O medo é apenas proteção e não um impedimento para você fazer algo.